Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Tempo de antena cedido aos candidatos para as eleições que fazem a eleição dos órgãos sociais da Ordem dos Arquitetos. Temos em antena o arquiteto Ricardo Camacho. Bom dia, Ricardo, bem-vindo. Bom dia, obrigado. Olha, vamos dar início à primeira pergunta, que é a seguinte: qual o valor acrescentado que o vosso programa tem relativamente aos demais e o que o diferencia? Em relação ao valor acrescentado, é sempre muito relativo, porque todos nós caminhamos numa só direção, que eu acho que é única, é o interesse comum de todos os arquitetos, ter uma ordem mais representativa e contribuir para uma melhor relação da arquitetura com a comunidade em geral. Nós acreditamos essencialmente, e isso é parte do nosso programa, que o ser arquiteto é uma profissão liberal e uma educação humanista. E, nesse sentido, é muito importante, para além do programa, as pessoas que compõem esse programa e as pessoas que fazem esse programa. E na nossa lista, entre arquitetos conhecidos pelo seu valor de projeto, há também imensos arquitetos conhecidos pela sua condição na administração pública, e essa variedade é aquilo que resulta num programa que essencialmente pensa ao futuro. O nosso programa quer trabalhar o futuro, quer perceber um território em que todos nós trabalhamos, ou seja, neste caso o Algarve, e que competências é que a Ordem dos Arquitetos pode, de alguma maneira, facilitar aos seus arquitetos para trabalharem neste território. Todos sabemos que uma das questões essenciais aqui está relacionada com a modernização dos serviços, é uma nova secção, a secção regional do Algarve, portanto, todos os temas relacionados com a adesão dos novos membros, a formação continuada, a formação na admissão, a certificação, os apoios jurídicos, o Conselho de Disciplina, tudo isto são temas, até que são temas já em andamento. Nós sabemos que a presente ordem já contratualizou até a formação com o ISMAT em Portimão, ou protocolou. Portanto, tudo isto são questões. No entanto, nós achamos que, em termos de programa, é fundamental, numa primeira fase, transformar a ordem numa realidade no território, ou seja, qual é a relação desta ordem com o território específico do Algarve? Não, é uma coisa que não existe, e isso é uma coisa que temos que fazer. Numa segunda fase, é de que forma é que nós podemos dar apoio aos nossos membros, os arquitetos da administração pública, os projetistas, os fiscais, os consultores, os curadores, os investigadores, os educadores, todo este âmbito. E numa terceira fase, então, podermos modernizar a prestação destes serviços, que, como eu disse, que já foram contratualizados, e enverdar por outras noções, como a posição do Algarve no seu contexto de geografia regional, ou seja, relações com a Andaluzia, relações até com a própria Madeira, Marrocos, que são coisas, de alguma maneira, já iniciadas também pelo próprio ISMATA e em Portimão, e que nós entendemos que a Ordem dos Arquitetos tem toda a vantagem em assumir. A relação também com diferentes entidades, é fundamental a ideia de um certo peso político e de uma presença entre todos. E, por outro lado, a relação com a construção civil, que é realmente um setor muito, muito dinâmico aí na região, e que, de alguma maneira, precisa de construir uma outra relação com os arquitetos, para que nós, os arquitetos, possamos ser reconhecidos como alguém que é parte de um processo e que valoriza esse processo, e não como um técnico que faz parte de um particular momento desse processo. Vamos então à segunda pergunta, que, de certa forma, penso que já foi também respondida, mas pode acrescentar mais qualquer coisa. O que é que a vossa equipa aporta de inovador? É assim, o que nós aportamos de inovador, de alguma maneira, e novamente é delicada a resposta, é algum anonimato, que eu acho que aqui tem uma vantagem. Nenhum de nós, ou seja, as pessoas que de alguma maneira compõem esta lista para o Algarve, nenhum de nós tem um compromisso particular privado. Portanto, somos pessoas disponíveis para esta missão. Somos pessoas que não temos compromissos nem com a administração pública, nem com o setor privado, e essa isenção, ou essa independência de interesses, penso que é muito relevante, e somos pessoas que estamos muito interessados nesta ideia de valorizar a arquitetura. Porque só se nós conseguirmos primeiro valorizar, vamos conseguir discutir os temas que são fundamentais e transversais a todas as listas, que são estes temas dos honorários, da uniformização de procedimentos com camarários, da relação com o legislador e do próprio caminho e diálogo
com a sociedade civil. Agora, por outro lado, nós também acreditamos, de alguma forma, que há desafios enormes, em especial no Algarve, relativamente quer às dinâmicas do turismo, quer às próprias dinâmicas regionais, entre aquilo que é o litoral barrocal e a serra, a própria questão que se avizinha como central no desenvolvimento da região, que é a questão das ações da ação climática e das transferências de energia, que vão provavelmente dominar toda a política comunitária sobre a região e que, de alguma forma, vão condicionar em muito a construção civil e a programação da construção, ou seja, a ideia de novos edifícios, de como intervir em cidades. E tudo isso vai passar, claro, pela formação, e claro que a formação tem aqui um grande papel, mas também pela nossa capacidade em relacionarmos com todas as outras regiões, ou seja, perceber a Serra do Algarve com aquilo que é particular do Alentejo, provavelmente perceber os problemas metropolitanos de um litoral com um grande impacto turístico, com aquilo que são problemas idênticos na Madeira, perceber também aquilo que é o mercado de trabalho dos nossos colegas e, de alguma maneira, apoiar a internacionalização dentro de portas, vamos assim dizer, ou seja, conferir aos nossos membros no Algarve a possibilidade de poderem ser membros de outras agregações e de outras ordens profissionais fora de Portugal, poderem trabalhar, ou seja, alguém que trabalha ou que vive em Vila Real de Santo António, poder trabalhar em Ayamonte. Tudo isto são questões que eu acho que nós, enquanto individuais nesta lista, e convido-vos a ir procurar o nosso perfil junto da página Isto Só Lá Vai Com Todos, .pt, e nessa página vocês vão poder perceber de alguma forma, por um lado, o programa e, por outro lado, as nossas biografias e as nossas competências individuais. Eu acho que aqui o valor das nossas competências individuais pode trazer algo de imensamente inovador para a prática na região. Segue-se a última pergunta, que diz o seguinte: numa sociedade como a que vivemos, onde os projetos dependem do trabalho de equipas multidisciplinares, qual o papel dos arquitetos e, consequentemente, a sua ordem profissional? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que nos é muito simpática, até porque nós próprios, no processo de constituição dessa candidatura, falamos imenso disso. E a pessoa que melhor fala sobre isto é a arquiteta Inês Almeida, que tem um escritório em Alvor e da qual nós lançamos um vídeo que está disponível nas redes sociais da campanha Isto Só Lá Vai Com Todos, da lista C, e a Inês fala muito deste papel do arquiteto enquanto participador, mobilizador, mediador, até facilitador, e alguém que consegue impor uma dinâmica na região. E este acho que é um tema que é muito sensível aos arquitetos. Eu entendo que todos nós temos o nosso trabalho, temos as nossas competências profissionais, e é um processo extremamente exaustivo e até obsessivo, eu diria, que nos tira imensa energia para participar em tudo aquilo que é a relação com a comunidade, em tudo aquilo que são as discussões da região, mas isso é algo que, de alguma maneira, acaba por nos prejudicar no futuro, ou seja, quando nós discutimos o plano A ou o plano B, o facto de não terem considerado os arquitetos aqui e ali, o facto de, nas câmaras municipais, a abordagem a um projeto de arquitetura ser este ou ser aquele. Muitas destas coisas acabam por acontecer pela ausência dos arquitetos nestes momentos em que se discutem. E isso é, por exemplo, muito crítico em todos estes processos de participação pública que estão abertos, como, por exemplo, João de Arães, em que, de alguma maneira, era muito bom que os arquitetos pudessem participar mais. Os arquitetos são pessoas que conseguem ler plantas, conseguem perceber o que se passa no território, as suas dinâmicas, e isso é algo que tem que ser notado. Esse peso em comentar uma realidade física que tem implicações no nosso comportamento e na nossa existência humana num determinado território é, vamos assim dizer, uma dádiva. Nós, enquanto arquitetos, numa educação humanista que temos e numa profissão liberal que exercemos, isso é muito forte. E eu acho que isso é algo que a comunidade deve perceber melhor. E, nesse sentido, eu acho que é muito importante valorizar até o próprio papel da arquitetura. Para concluirmos, eu já estava a concluir, okay. Esta ideia de valorizar a arquitetura é muito importante. Nós vivemos num momento, em especial no Algarve, em que há uma desvalorização da arquitetura. E isso acaba por afetar todos os arquitetos. Não são só os arquitetos de ateliê.
Isto acaba por afetar os arquitetos da função pública, os arquitetos que trabalham nas empresas de construção, fiscalização, os arquitetos da docência, os professores, os jornalistas, todos estes arquitetos. E eu acho que a valorização da arquitetura deve ser a nossa maior bandeira. E este é o momento em que a Ordem precisa desta refundação, a Ordem profissional. Nós estamos num momento crítico em que temos que pensar o que é a Ordem. A Ordem é provavelmente diferente de um sindicato. E um sindicato numa profissão que é liberal é provavelmente algo de outros contornos. E nesse sentido é urgente definir uma política para a arquitetura, num sentido estratégico, operativo e até executivo, vamos assim dizer, que possa aumentar a nossa representatividade, intensificar o diálogo entre todos nós, intensificar o diálogo com o governo, com a administração pública, com as instituições, porque importa construir uma ordem que é propositiva, que propõe, que a sociedade percebe e que a comunidade percebe que tem ali um aliado. E não só uma ordem que reage e que funciona por reação. Okay. Os arquitetos em Portugal são 26 mil, no Algarve são 1000. Estamos a falar de 0,5% da população ativa. O que digo a todos, e lanço aqui o repto, é que votem. Porque para podermos participar temos que votar. Nas últimas eleições à Ordem houve 70% de abstenção. E nós temos que aumentar o nosso peso político. E isto só lá vai com todos. São com todos. Com os arquitetos, todos os arquitetos e todos os outros. Foi, pois, o tempo de antena da lista C do arquiteto Ricardo Camacho. Desde já agradeço a sua colaboração e felicidades. Obrigado por tudo. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.